Vamos fazer sobre a reforma da igreja no século XXI, que tem vários itens, né? E nós estamos no 7º item. Vamos lá. O 7º item, que quer dizer a ceia do Senhor. Amém? Apesar que este não é o nome correto, né? Mas a ceia do Senhor, ela existe. No Novo Testamento, deveríamos continuar com a ceia. Uma mentira contada muitas vezes, irmãos, muitos anos, acaba até sendo verdade, né? Parece, né, ser verdade. Mas aí alguém iria perguntar: mas irmão, o senhor nunca tomou a ceia? Sim, eu tomei a ceia durante muito tempo, né? Muitos anos, que 17 anos, por aí, 18 anos. Então o que acontece? Apesar que eu achava meio estranho, né? Mas como Deus me deu um dom de ensino, né? Um dom de mestre, que tem na Bíblia, muita gente não sabe que tem esse dom, né? O Senhor aos poucos foi me mostrando, né, na palavra, a verdade. Alguém um dia chegou para mim e falou: a ceia nem existe. Eu falei: como assim nem existe? A primeira coisa que a gente pensa que é heresia, né? Mas eu nunca discuti com as pessoas que falavam uma coisa contrariando, né? Eu simplesmente falava: onde está escrito e mostra-me. É tão simples, irmão. Não precisa ficar discutindo, brigando, amaldiçoando. Aí isso é heresia. Isso aí é falta de entendimento, irmão. Isso eu chamo de fanatismo. O fanatismo é quando a pessoa segue alguém cegamente e não estuda, não verifica. Isso que eu chamo de seita. Seita é você aceita o que o cara tá falando lá. Isso sim é seita, né? Então, onde eu frequentava também dizia que certas religiões era seita, né? Então, quando eu saí dessa religião e fui para outra não fui para nenhuma mais. Eu simplesmente já estava entendendo o que é servir ao Senhor, né? Muita gente está pensando: você vai viver sozinho? Não, é em grupo mesmo, irmãos. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz: não deixando de congregar. Não é deixando a vossa congregação, né? Não deixando de congregar, como é costume de alguns, né? Porque nós dependemos um do outro. O corpo de Cristo são várias pessoas, não é uma pessoa só. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E igreja, nós não somos uma igreja, nós fazemos parte da igreja de Jesus, né? E a igreja são as pessoas, é correto falar isso. Então, essa ceia, eu fui estudar, eu fui buscar. Falei: poxa, a pessoa falou isso aí, mas agora eu quero saber, né, a fundo. O apóstolo Paulo também diz assim: renovai as vossas mentes, né? Então, irmão, se uma coisa está errada, você vai persistir no erro até quando, né? Então é até você entender. Eu creio assim, a partir do momento que a gente entende e tem certeza, então para que seguir mais aquela coisa errada, né? Vocês notaram uma coisa? Em uma igreja, a ceia é todo mês. Tem gente que escolhe o primeiro domingo, o segundo domingo. Noutra igreja, toda semana. Noutra igreja, todo dia. Noutra igreja, uma vez por ano. Essa uma vez por ano seria a mais certa se existisse a ceia hoje, mas não existe mais. Então, por que cada igreja faz de uma forma? E tem uma ainda que lava os pés dos discípulos, lava os pés dos membros, um lava o pé do outro lá. Uns comem pão com fermento, outros sem pão, pão sem fermento. Outros pega um pão inteiro, reparte e vai picando um monte de pedacinho. Outros já traz vários pedacinhos, né? Outros é um cálice grande, vai pôr na boca do outro, já passando um paninho, né? Outros é um cálicezinho pequenininho. Outros fizeram até tipo de uma hóstia, um copinho igual de café, e a tampa do copinho tem 2 papelzinhos, que entre os 2 papelzinhos fica o tipo de uma hóstia, que é o pãozinho ali. Então, muitas formas, irmãos. Aí pergunta-se qual que está certo.
Vamos ver a certa hoje? Vamos ver a certa hoje, então. Glória a Deus. Não é que eu estou me gabando. Vamos ler a palavra. Você vai conferir, né? Eu gosto assim, eu creio que Deus também gosta assim, que você mesmo confira, entenda, certo? E decida. Porque se você não quer entender, se você não quer se aprofundar, se você quer ir pela cabeça de outro, isso chama-se fanatismo ou idolatria. Ah, minha igreja faz assim, minha religião faz assim, vou fazer assim. E aí? Mas será que está certo? Então vamos ver, irmãos. Então, a partir do momento que eu vi que não estava correto, então eu parei com isso daí. Bem? Então vamos ver na palavra. Vamos com calma. Porque eu sei que de um dia para o outro é difícil decidir, né? Porque já faz muitos anos, eu já tinha muitos anos já que eu participava dessa ceia. Até uma ocasião, eu estava viajando, a pastora falou assim, ó, eu guardei a ceia para você. Era uma pastora na época. Eu gastei, não era aquela religião que eu tinha saído, já era uma outra que eu estava visitando e eu estava frequentando por enquanto, né? E aí ela tinha viajado, aí ela falou assim, ó, eu guardei a ceia para você, né? E depois então vamos tomar a ceia. Eu vou oferecer para você então. Eu falei, não precisava. Mas como assim que não precisava? O senhor não participou da ceia e tal, né? Eu falei assim, mas o que está escrito na Bíblia, né? Está escrito, quando vocês se reunirem, né? E eu não pude reunir, né? Então eu estou isento da ceia. É quando se reunirem, não é? Então já começou por aí, né? Algo não estava batendo, né, irmãos? Vamos ver então. Sétimo princípio da série A Reforma da Igreja no Século XXI. A ceia do Senhor. A ceia faz parte, mas não é o nome principal do que realmente eles estavam comemorando. Então o nome já está errado, já começa aí, né? Qual seria o nome correto? Vamos ver em Marcos 14, versículo 12 a 16. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, já vinha antes de Cristo, certo? Os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Opa, peraí. Então não é a ceia do Senhor. É o quê? Que eu acabei de ler aqui, irmãos? A refeição da Páscoa. Mas aí o que é a ceia? A ceia é um jantar. Então se você está comendo qualquer outro dia, você está ceando. Você está comendo a Páscoa, também é ceia. Mas não é o nome principal. O nome principal é o quê? A refeição, a Páscoa. Comemoração da Páscoa. Aí continua no versículo 13, 14, 15, você vai lendo, e o versículo 16, para ficar mais curta a história aqui, né? E saindo os discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Então Jesus já tinha dito que era para eles acompanhar, quando entrassem na cidade, acompanhar uma pessoa que estava com um jarro na cabeça, e aonde ele entrasse era para perguntar para o dono, né? Mas nós vamos ler essa história, que é mais fácil, ó. Lucas 22, 8 a 18. Tem também em Marcos, mas vamos ler em Lucas também, tá bom? Versículo 8. Então, Lucas, capítulo 22, do 8 a 18. Vamos ver? E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos.
Perguntaram-lhe eles: onde queres que preparemos? Respondeu-lhes: quando entrares na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, ou seja, vai sair um homem, levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Duas coisas aí, não está escrito, mas a gente pode pensar, não é proibido imaginar, né? Jesus já tinha ido lá, conversado com esse cara e combinado com ele, né? A Páscoa. Porém, também pode ter acontecido que esse dono da casa era um servo de Deus que estava orando e Deus revelou para ele, para preparar o ambiente, que o Filho de Deus ia ali tomar a última Páscoa. Então, dois pensamentos, né? Pode ser um, pode ser outro, ou como você queira, porque não está escrito esse detalhe. Então, ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Eu creio, na verdade, mas sinceramente, que seria mais uma revelação que Deus tinha dado para ele, né? Porque Jesus disse: vai sair um homem. Como é que Jesus sabia que naquele momento ia sair um homem da cidade ali com um cântaro na cabeça, né? Então, para mim, no meu pensar, Deus revelou para ele, assim como revelou para Pedro, né? Foi Pedro que viu lá um lenço, na verdade um lençol descendo do céu, né, quando na hora que ele estava orando, e vários animais proibidos de comer, e Deus disse: mata e come. Ele falou: não, coisa imunda, não, jamais vou pôr na minha boca e tal. São animais proibidos. E apareceu, acho que 2 ou 3 vezes esse lençol aí com esses animais descendo do céu, e Deus pedindo para ele comer, matar e comer. E de repente chega alguém na porta, bate, que eram pessoas que não eram da nação, né, de Israel lá, que eles não buscavam evangelizá-los, né, só o da nação de Deus, né. E aí eles consideravam imundo, por exemplo, samaritanos, das outras nações, eles consideravam pessoas imundas, né. Aí então Deus revelou para ele dizendo: esse lençol que você viu são essas pessoas que você deve aceitar. Não torne, não diga que é imundo aquilo que Deus tornou puro. Então Deus purificou aquelas pessoas que não eram da nação dele. Então era para ele ir com eles, evangelizá-los. Então essa pessoa que bateu na porta estava pedindo para ir na casa dele, porque Deus também mostrou para eles que para ir falar com Pedro para evangelizar a casa deles. Amém? Então, eu penso assim, né, que foi uma revelação realmente. Tanto Jesus revelou, como aquele homem também recebeu uma revelação e preparou o lugar para Jesus comer, né? E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então veja, Jesus não disse comer a ceia, porque a ceia já está dizendo que é comer, né? Pode ver que passagem de ano, vamos fazer uma ceia. A ceia não é precisamente hora de almoço. Geralmente a ceia é à tarde, né? Ou à noite. Então, versículo 12: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Vocês vão ver que tem que ser grande, não é lugar pequeno não, porque tinha não só o pão e o vinho, tinha mais coisa. Foram, pois, e acharam tudo como lhes disseram, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes:
tenho desejo ardentemente comer convosco esta Páscoa. Esse desejo ardentemente, irmãos, já é algo de nós notarmos aqui. Se eu lembrar, vou comentar com vocês. Antes da minha paixão, pois vos digo que não o comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Já tem um sinal aqui, não comerei mais. Aí fica aquela pergunta, não, mas Jesus não vai comer mais porque ele vai morrer. Tá. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora, olha, de novo, irmãos, desde agora não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí está uma coisa muito interessante. Venha ao reino de Deus. Numa ocasião, os discípulos perguntaram para Jesus sobre o reino de Deus. Ele falou: o reino de Deus já está entre vós. Mas existe aquele reino de Deus, irmãos, que é visível, que ainda vai vir, em que nós vamos governar a terra com Jesus. Você não sabia que nós vamos governar? Os cristãos que serão salvos vão governar a terra com Jesus. Vocês não sabem disso, né? Então, e vamos julgar até anjos, o apóstolo Paulo diz. Então, irmãos, vamos falar não da ceia do Senhor, mas vamos falar da Páscoa, que é a ceia que hoje se comemora. Agora, vamos ver a diferença entre a Páscoa e a ceia de hoje? Será que tem muita diferença, irmãos? Vamos ver? Vamos ver junto comigo aqui, ó. Êxodo 12. Pode abrir a sua Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí e quiser conferir. Tem uma água fervendo aqui. Eu estou na cozinha, né? Porque agora de manhã está silencioso. Estou aproveitando o tempo aqui, né? E minha esposa pôs uma água aqui para adiantar o almoço. Só um momentinho que eu vou avisar ela, tá bom? Amor, a água ferveu, tá? Deve ficar lá na água. Então estamos de volta aí. Vamos lá, Êxodo 12, 11. Desta maneira o comereis. O que é a Páscoa, certo? Lombos cingidos, sandálias aos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. E a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Então, logicamente, não iríamos fazer isso hoje se existisse a Páscoa, porque isso aqui é a saída do Egito. Então a saída foi uma vez só, né? Em sequência, o próximo versículo também seria a mesma coisa. Então, Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Êxodo 12, 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa. Ou seja, quando seus filhos perguntarem o que é aquele ritual, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, Páscoa, irmãos, eu não tenho, se você for ver no dicionário, eu acho que não vai ter a definição da raiz mesmo da palavra Páscoa, porque vão falar, é uma festa, é isso, é aquilo, né? Até na própria Bíblia. Mas eu creio que a Páscoa, se você for ver, igual quando dava o nome às crianças que nasciam, geralmente o nome era de acordo com a situação, né? Por exemplo, Mara, a pessoa que tem o nome Mara. Mara quer dizer que foi um dia amargo que a pessoa estava tendo a criança e colocou o nome de Mara, né? E está na Bíblia isso daí. Então,
a Páscoa, se vocês forem ver, ou observar, foi uma situação de livramento. Então eu acho que a Páscoa tem várias traduções aí, né? Vários significados que direciona a mesma coisa. Para mim é o que? A Páscoa é o livramento, é o êxodo, né? A saída da escravidão, né? E livramento daquele anjo que ia vir matar os egípcios. Já está falando livramento. Aqui, ó, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. E também quer dizer Jesus morrendo por nós, nos livrando do pecado, da morte, do inferno. Então Páscoa é livramento. Vamos lá, vamos continuar. Êxodo 12:43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Como se diz, né? Não podemos chegar à conclusão de que nenhum estrangeiro vai comer. Por quê? Eu costumo dizer, e é correto, que o texto, você lê um texto sem contexto, vira pretexto. Tá? Texto sem contexto vira pretexto. Então vamos ler o texto todo para a gente ver se o estrangeiro comia ou não. Êxodo 12:48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, aí já mudou, tá vendo? Seja-lhe circuncidado todo macho. O que é circuncidado? Tipo aquela operação de fimose, né? Cortar aquela pelinha do pênis, né, da pessoa, da criança, ou se a pessoa já estiver adulta, quiser participar, seria isso. Já pensou isso no dia de hoje? Alguém já fez operação de fimose para poder participar da ceia aí? Não. É complicado, né, irmão? Vamos ver a verdade na palavra de Deus. E então se chegará e o observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, naquele tempo, antes de Cristo, tinha uma aliança, o povo de Deus tinha uma aliança de sangue com Deus. E essa aliança era essa operação que se fazia, né? Cortando a pelinha lá. Eu creio assim, irmãos. Não entendo, não sou médico, mas eu acho que naquele tempo, eu acho que eles puxavam a pontinha do homem, né, do macho, a pontinha lá do pênis. O que acontecia? Tem uma pele, eles cortavam. Na hora que cortava, desta forma, saía um anel, né? Um anel de carne. E era derramado sangue. Então, eu creio que o anel quer dizer uma aliança com Deus, certo? Que era feita uma aliança de sangue. Foi o que Jesus fez conosco, uma aliança de sangue. Concorda comigo? Pode ver que muita gente fala assim, que o sangue de Cristo, né, me cubra, né? E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, Êxodo 12:48 fala do estrangeiro. Vamos ler, né? De novo. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Até inclusive quando Moisés estava com o sogro dele, antes de voltar para o Egito para libertar o povo, um dos filhos de Moisés não estava circuncidado, né? E aí, no meio do caminho, Deus iria matar Moisés. Ficou doente de cama, e a esposa dele, esqueço o nome agora, Zífora, né? Acho que é isso. Então, ela pegou uma pedra pontiaguda lá e fez essa operação no menino lá, e pegou aquela carne
e jogou sobre Moisés na barriga dele lá. Aí falou umas palavras lá e Deus curou ele. Moisés já estava para morrer. Tem essa passagem, eu também não sabia. Eu falei, poxa, existe isso daí, né? Então, porque tem que ser feito a circuncisão. Êxodo 34, 25. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Quer dizer, não é para pôr fermento no pão. Nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. O que significa isso daí? Que quando Jesus foi crucificado, não se deixou o corpo dele passar de um dia para o outro. Que hora que acabava o dia, ou que até hoje acaba o dia lá para os judeus, né? É às 18 horas, não é meia-noite. Meia-noite é para nós aqui, né? Mas para eles o dia acaba às 18 horas. Se você for ver na Bíblia também, né? Na Bíblia o dia acaba às 18 horas. Os homens que mudaram, né? Pode ver que quando Deus criou os céus e a terra, cada dia ele falava houve tarde e manhã, primeiro dia. Aí criava mais alguma coisa e falava houve tarde e manhã, o segundo dia. Então não é houve tarde, houve a noite e amanhã. Houve tarde e manhã, quer dizer, depois das 18 horas. Então Jesus não passou das 18 horas, né, para morrer. Jesus morreu antes. E tanto é que os soldados foram lá, quando como é que chama lá muitos nomes, né, irmãos? Que foi pedir o corpo de Jesus, né? Eu sempre lembro, agora fugiu, não sei porquê, mas eu vou lembrar ainda. Que pediu o corpo de Jesus para descer o corpo de Jesus da cruz, que não podia descer no sábado, era sexta-feira, não podia fazer trabalho no sábado, então tinha que tirar o corpo antes de virar para o sábado. Aí Pilatos, eu não sei se é Pilatos, eu sei um dos governadores, acho que era Pilatos, ficou admirado, falou assim, não, ele não morreu ainda, né? Porque ele sabia o tempo que as pessoas ficavam na cruz, tanto é que os dois ladrões lá, os dois marginais que estavam um de cada lado crucificado com Jesus, ainda estava vivo. Aí como ele duvidou, ele falou assim, então vai lá com o soldado. Aí o soldado foi lá e enfiou a espada no coração de Jesus, né? E saiu água e sangue, comprovando que ele estava morto. E quando não morria, os judeus tinham que quebrar as pernas das pessoas. Mas já tinha uma profecia dizendo que nenhum dos seus ossos será quebrado. Então Jesus já estava morto, não precisou quebrar as pernas. Mas dos dois ladrões lá precisou quebrar. Os dois marginais, né? Precisou quebrar as pernas deles para eles que morressem e tirasse logo da cruz, porque não podia fazer trabalho sábado, certo? Então tem a ver isso aqui, ó, não ficará, né, de uma noite para o amanhã. Era para, né, vamos ler de novo, ó. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício, era para comer tudo, da festa da Páscoa da noite para o amanhã, certo? Levítico 23:5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, viração do dia, é a Páscoa do Senhor. Então, como que foi estabelecida a Páscoa do Senhor? No primeiro mês, a partir do dia 14. Só que o primeiro mês não é janeiro aqui. Para eles, acho que não sei se é abril, é por aí. Talvez é por isso que a gente comemora a Páscoa em abril, né? Então, na criação, Levítico 23:5, que nós já lemos, né? Vamos repetir. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. O que é crepúsculo da tarde? A viração do dia. É a Páscoa do Senhor. Tá. Aí agora em Números 9:5, livro que tem o nome de Números, né? Números, capítulo 9, versículo 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo.
que quer dizer uma vez por ano. Números 9, 5. Então celebram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Números 9, versículo 6. Glória a Deus. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, até aí, né? Coloquei uma vírgula. Agora, Números 9 e 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se acharem jornada longe de vós, contudo ainda celebrarás a Páscoa ao Senhor, né? Aí o Números, eu vou lendo, eu já explico. Número 9, 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo. Olha só, irmão. Era eliminado, matavam-se essa pessoa, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Quer dizer, quem matar esse homem não terá culpa nenhuma, mas o homem que morrer levará sobre si o seu pecado. É forte isso, né, irmãos? Às vezes a pessoa quer pular essa parte, não quer ler, mas existia isso, Velho Testamento, né? Imagina trazendo isso para o Novo, né? Será que deveríamos? Então, quando uma pessoa tocava um morto naquele tempo, se tornava imundo. Então não podia participar da Páscoa. Se fosse participar, tinha um ritual lá de purificação. E se a pessoa estivesse viajando, tinha que parar, sacrificar lá um cordeiro, alguma coisa, né, para poder participar da mesmo em viagem. Olha só, mesmo em viagem. Então, era muito sério isso. Aí você vai na igreja hoje, tem alguma semelhança hoje? A Páscoa, a ceia. Será que tem alguma semelhança? Bem diferente, né, irmãos? Bem diferente. Vamos ver agora. Vou ver, hoje em dia é impraticável. Não tem como praticar isso, né? Porque tem mais. Será que era só o pão e o vinho que comiam? Já tá falando, sacrificar o quê? O cordeiro. Vamos ler lá então. Quanto tempo era a festa? Aí você vai hoje na igreja, ou fica 1 hora, 2 horas no máximo lá, participa da ceia, né? Mas quanto tempo que deveria ser se existisse a ceia hoje? 7 dias, irmãos. 1 semana, 7 dias. Vamos ver na palavra, Números 28, 16 a 25. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E os 15 dias do mesmo mês haverá festa. Por 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Estou lendo devagar aqui para vocês entenderem, ó. Versículo 19 agora. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. Por que 7? Porque era 1 cada dia, né?
E a sua oferta de cereais de flor de farinha. Tem mais, né, irmão? Tem mais além do pão, do vinho. E a sua oferta de cereais de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 de efa para cada novilho, 2/10 para o carneiro. Versículo 21. E 1/10 para cada um dos 7 carneiros. Versículo 22. E em oferta pelo pecado oferecereis um bode. Bode, isso mesmo, um bode, para fazer expiação por nós. 23. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, o qual é o holocausto contínuo. 24. Assim, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Oferecerá além do holocausto contínuo com a sua oferta de libação. 25. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Aqui eu não entendi, tem que ser sincero, né? Aquilo que a gente entendeu, entendeu. Que não entendeu, né? Pode ser falado sem problema. Aqui eu não sei se ficava os 7 dias sem trabalhar ou se era o primeiro dia e o último só que fazia a reunião, né? A convocação, ó. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Tá bom. Aí Lucas 22. Bom, vamos resumir antes de entrar em Lucas 22, porque tudo isso que a gente leu, grande diferença em relação à ceia de hoje. Não é pouca não, né, irmãos? A ceia, então, que a gente conhece até hoje é apenas um pãozinho, às vezes até levedado, né? Que não podia ser. E também com um pouquinho de vinho, ou suco de uva, né? Mas cadê o cordeiro? Cadê os cereais? Cadê o bode? Cadê os novilhos? Cadê tudo mais, né? Que era feito. Então, vamos ver Lucas então 22. Pedro tomou a ceia antes de se converter. Hoje em dia, né? Quem não é convertido não toma a ceia, não pode tomar a ceia, né? E às vezes tem igreja que nem criança toma a ceia, né? Não pode. Tem que orar para desfazer o que se transformou em corpo de Cristo e sangue, para depois dar para a criança. E complica tudo, né, irmão? Porque, vamos supor, você está carregando aquele copinho, cai no chão, fala, vixe, cuidado aí pisar no sangue de Jesus, e caiu no chão. Irmão, tem muita coisa para entender ainda, né? Então, versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Esse fato ocorreu depois que eles festejaram a Páscoa. Pode conferir lá na palavra, irmãos, se não estiver acreditando em mim. Lucas 22, versículo 32. Pois logo após Judas o entregou aos sacerdotes. Então o que Jesus disse para Pedro? Quando te converteres. Então já tinha participado da Páscoa, né? Que é ceia, falam que é ceia hoje. Tá bom? Então já ouvi uma contradição. Por que será? Já estou explicando, né? Todo do começo ao fim desse estudo já estava vendo por que não teve problema Pedro participar da Páscoa. Paulo foi comissionado. Agora sim, para a gente entender melhor, porque tem lá em Coríntios capítulo 11, né? Isso. Que dá a entender que Paulo está falando para nós fazer a ceia até que Cristo volte, né? Até que Cristo volte. Não é isso? Vai voltar nas nuvens e tal, vai aparecer. Então é para não esquecer do sacrifício de Jesus e tal. Não é? Só que na verdade, eu quero que vocês me acompanhem. Paulo,
ele estava falou essa passagem, é contrário, é para não fazer, é para não praticar. Mas vamos ver isso aí lendo comigo a palavra. Não terminou ainda, irmãos. O estudo não terminou. Não, irmão, isso é heresia. Tá falando o apóstolo Paulo lá, fazer isso. Jesus disse, né? Até que eu venha e tal. Beleza. Vamos ver direitinho? Paulo foi comissionado a pregar o evangelho aos incircuncisos. E Pedro aos circuncisos. Vocês sabiam disso? Que Paulo, ele foi comissionado para pregar o evangelho fora da nação lá de Israel, para nós aqui no Brasil, né? Você vai falar, mas nós nem existia, então para os índios, alguém que estava aqui no Brasil, Estados Unidos, para o mundo todo, que Pedro foi comissionado para pregar o evangelho lá em Israel, lá para os judeus, e foi Paulo que foi comissionado. Então eu vou ler a nota que eu pus aqui, ó. De novo, Paulo foi comissionado a pregar o evangelho aos incircuncisos e Pedro aos circuncisos. Vamos ver na palavra isso? Será que está escrito isso? Vamos ver lá, Gálatas. Quem está com a Bíblia, né? Abra lá então, Gálatas 2, 6 a 10. Ora, versículo 6 então. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenha, entre aspas agora, né? Aqui está entre parênteses, quais outrora tenham sido, nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Que o cara era doutor, o cara era importante, tem não sei quantas teologias, né? Como uma vez um pastor disse para mim, eu tenho 5 teologias. Uma irmã que não tinha teologia nenhuma do lado dele falou um versículo que nem ele sabia, né? Dando razão para mim, falando, não, é verdade, está escrito isso daí. Então, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então não estou falando que todos teólogos são falsos. Eu estou dizendo que alguns que falam, bate no peito, né? Mas aprendeu um com o outro, né? Então se estava errado, continua errado, né? Então versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, irmão, então tinha o evangelho da incircuncisão. Quem que pregava o evangelho da incircuncisão, ou seja, não precisa se circuncidar mais? É o apóstolo Paulo, que agora é Novo Testamento. No Velho tinha que circuncidar para servir a Deus, ou para participar da nação que serve a Deus. Então, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Então, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Versículo 7, irmão, tá falando aí. Certo? Confere aí na sua palavra, sua Bíblia. Vou ler de novo. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, que foi dado para Paulo, como a Pedro o da circuncisão. Então Pedro, o evangelho de Pedro era com circuncisão, certo? Porque aquele que opera a favor de Pedro ou melhor, versículo 8, né? Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apóstolo da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. Gentios eram as pessoas, nós, né? Os que não eram circuncidados, não tinham aliança, né, com Deus. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, quem que era Cefas? Era Pedro, certo? Então Tiago, Pedro e João, que pareciam ser colunas. Olha só, irmão, o que está escrito aqui? Você já leu isso?
Você já notou isso? Pareciam ser colunas. Deram a mim, a Barnabé, a destras de comunhão. Destras de comunhão. Para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, eles até concordaram com Paulo para ele pregar o evangelho para os gentios, os incircuncisos, e Pedro, Tiago e João ficavam com os circuncisos, que era o povo de Israel. 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então os discípulos Pedro, e João e Tiago disse para Paulo: ó, vai então, Deus te abençoe, né? E vai pregar o evangelho para os gentios, mas não esqueça dos pobres, hein? Então aqui o apóstolo Paulo diz: o que também procurei fazer com diligência, com inteligência, com direção, né? Então, olha uma outra coisa aqui. Paulo repreende a Pedro por sua atitude condenável. Vocês sabiam disso, irmão? Pedro estava com uma atitude condenável. E hoje em dia seguem-se Pedro até dizendo que é o Papa, né? São os Papas. Pedro, os Papas substituem Pedro, né? Então, Paulo repreende a Pedro por sua atitude condenável. Vamos ver na Bíblia? Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, versículo 11, quando, porém, Cefas, que é Pedro, né, veio a Antioquia, resisti-lhe cara a cara, né? Resisti-lhe na cara, porque era responsável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Que havia uma perseguição naquele tempo, irmãos. Quem pregava contra a circuncisão era perseguido. Amém. E os outros judeus também, no versículo 13, né? E os outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas quando vi que não andavam retamente, olha, irmãos, não andavam retamente, né? Mas quando vi que não andavam retamente, o apóstolo Paulo falando, conforme a verdade do evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, né? Perante todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, Pedro estava fazendo os gentios serem circuncidados. Estava querendo fazer como os judeus. Mas é um jogo de palavra aqui que dá uma confusão na mente da gente, né? Se você não prestar atenção, acaba entendendo errado, né? Ou não entendendo nada, né? Ó, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, olha só, significa que Pedro também já tinha aprendido que não precisava circuncidar, né? Então, sendo judeu, vives como os gentios, que não é circuncidado, e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí, irmão, que jogo de palavra, né? Tá parecendo que era assim, vai e vem, fosse e viesse, vai e vem, ia, mas como vai e vem, vai e não vem, vai e vem, não vai, né? Então, é uma jogada de palavra aqui que você tem que prestar bem atenção, olha, e tem que saber o que está lá na base, né? O fundamento. Para não deixar confuso, vamos ler o versículo inteiro. Então, o versículo 14. Mas quando vi que não andavam retamente
conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então não era em relação a só circuncisão, irmãos, era em relação à ceia também, ou seja, a Páscoa. Então Pedro, Tiago e João continuavam com a Páscoa. Aí vem o apóstolo Paulo e os repreende. Mas como que é uma repreensão? Vamos ver como é que começa lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos ler na Bíblia. Diz assim, ó: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões, vou até fazer vou grifar aqui, ó, essa palavra, reuniões. Vocês vão ver quantas vezes ele fala reunião, que não é culto, é reunião. Porque culto, já falei em outro estudo, é 24 horas, tá bom? Então surge uma pergunta: o que é o mais principal? Qual que é o objetivo principal quando você se reúne com a igreja? É a comunhão com Deus ou com os irmãos? Quando a igreja se reúne, é a comunhão com Deus ou com os irmãos? A prioridade qual que é? Todo mundo vai responder: é Deus. Mas a prioridade é a comunhão com os irmãos, porque com Deus tem que ser 24 horas, irmãos. 24 horas. O apóstolo Paulo fala assim: fazei as obras de justiça, que é o vosso culto racional. É o único lugar que está escrito culto no Novo Testamento. Tem mais palavra culto? Tem, mas é culto aos deuses. Mas no Novo Testamento é uma vez só que está escrito. O resto é tudo reunião, e eu provo isso para vocês. Tanto é que tem aquele outro versículo que fala assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali está no meio estou no meio deles. Então não é cultuando, porque culto é 24 horas, irmãos. O vosso culto racional. Então, ó, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Quer dizer que o apóstolo Paulo já chega repreendendo aquilo que todo mundo prega antes da ceia. Essa passagem aqui, ó, 1 Coríntios 11, 17. Pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, olha aqui, reúne de novo, reúnem aqui como igreja, quer dizer, existe reunião que não é como igreja, tipo uma associação, combinar alguma coisa com os irmãos, vamos pagar ali aquele lugar que vamos comprar para reunião, vamos pagar aquele sítio que nós vamos nos divertir lá final de semana, ou vamos, né, reunir lá para comemorar a ação de graças e assim mais. Então, versículo 18, começar a ler de novo, ó. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Então, reunir como igreja, irmãos, tem outro lugar que está dizendo: quando vocês se reunirem como igreja, uns têm salmos, outros têm palavra de sabedoria, outros têm profecia, cada um espere pelo outro, não fica aquela bagunça, todo mundo falando em língua e profetizando ao mesmo tempo, 3, 4 profetizando ao mesmo tempo, um espera pelo outro. Então tem toda essa instrução na palavra de Deus, amém? E aí, irmãos, desculpa aí, às vezes eu estou olhando para o outro lado ali, né, mas a câmera está aqui, ó, né? Pois é necessário, ó, versículo 19, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos mais dentre vocês, ou melhor, quais dentre vocês são aprovados. Bom, versículo 20, quando vocês se reúnem, opa, de novo, então não é culto, né? Vamos lá, ó, risquei aqui, ó. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga.
né? Vamos ver o versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que é despreza a igreja de Deus? Não é aquele local de 4 paredes, irmão. São as pessoas que se reúnem. Que lhes direi? Eu elogiarei por isso? Certamente que não. Então o apóstolo Paulo estava aqui irado com a reunião deles da Páscoa, certo? Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Isso aqui é interessantíssimo, irmãos, é mais profundo do que muita gente pensa, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ó, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, quando ele fala recebi do Senhor, não recebeu dos apóstolos. O apóstolo Paulo não foi ensinado pelos discípulos, e quando ele se converteu, ele já teve que fugir. Noutra passagem, diz, eu não sei se eu anotei aqui essa passagem, porque senão fica muito longo, às vezes eu tiro, mas diz que ele só foi depois de 14 anos que foi conversar com os apóstolos, alguma coisa assim. Então, ele não aprendeu com os discípulos, ele aprendeu com Jesus. Então Jesus que revelou como é que foi a última ceia, ou a última Páscoa, né? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, imagina o apóstolo Paulo tendo essa visão de Jesus pegar o pão, porque o apóstolo Paulo não estava lá. Muita gente se surpreende quando eu falo isso, mas o apóstolo Paulo não se converteu. Não é os 12 escolhidos. O apóstolo Paulo se converteu depois, lembram? Então, o apóstolo Paulo foi separado para pregar o evangelho aos gentios, né? E até aos reis, né? É isso? É, porque o apóstolo Pedro não era estudado, era pescador, mas o apóstolo Paulo era estudado. Então, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Aí o versículo 25. Da mesma forma, então em memória o que é? Sempre fazer para lembrar, certo? Concorda? Até aí, amém, glória a Deus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice, este cálice é a nova aliança no meu sangue, ou representa, né? A nova aliança. Se não me engano, tem tradução que fala representa. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, né? Ou seja, memória para não esquecer. 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Olha, então é para fazer, né? Para continuar até hoje. Porque Jesus não veio ainda, né, irmãos? Não veio na nuvem. Mas será que ele venha tá falando sobre Jesus vir nas nuvens? Vamos conferir. Observação. 2 notas nessas 2 palavrinhas no final do versículo. Aí vocês vão ver por que eu comecei lá desde Êxodo. São se não me engano, o Êxodo foi 1.200 anos, 1.300 anos aproximadamente antes de Cristo nascer. Então 2 notas, 2 palavrinhas no final do versículo 26. Então, qual é o versículo 26, irmãos? O versículo 26 é o que eu acabei de ler agora. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora eu pergunto. Então as 2 palavrinhas, essa aqui, ó, ele venha. As 2 palavrinhas. Então, uma é ele e outra é venha. Se for do jeito que a gente sempre pensou, que eu aprendi também, né? Onde eu frequentava, também aprendi desta forma. Se fosse essas 2 palavrinhas, não seria desta forma, seria diferente.
Por quê? Observação. Porque está escrito ele, se é ele mesmo que está falando, Jesus que estava falando, irmãos. Então o apóstolo Paulo teve essa visão da última ceia, porque ele não estava nessa ceia. Então Jesus estava mostrando para ele como é que foi, né? Então Jesus tomando o pão, depois o cálice e tal, e disse: até que ele venha. Mas era Jesus que estava falando, ele não tinha que falar até que eu venha? E aí? Normalmente seria até que eu venha. Por que será que ele não falou até desta forma? E ainda não seria até que eu venha, e sim até que eu volte. Porque como seria, irmão, do jeito que nós estamos aprendendo, até que eu volte, sendo que ele nem veio? E aí? Né? Aqui, nessa passagem, ele não tinha nem ido. Como é que ele ia voltar? Se ele não tinha nem ido. Ele tinha nascido de Maria. Então, o que na verdade aconteceu aqui, você imagina Jesus pegando o Velho Testamento e lendo. Já estava na lei. Então ele estava lendo o Velho Testamento. Mas aí a Bíblia fala que ele pegou o livro, aí abriu. Não, porque também, olha só, irmãos, 1.200 anos ou 1.300 anos em média se comemorava a Páscoa todo ano. Já era 1.300 vezes que foi lido e estava na lei. Então quando eles faziam a Páscoa, eles liam isso daqui, ó: vocês anunciam, né, a morte do Senhor até que ele venha. Vocês estão entrando na visão aqui comigo, irmãos? Então 1.200 vezes foi lido, ou 1.300 vezes, depende do cálculo lá, até Jesus nascer de Maria. Então Jesus estava dizendo o que estava escrito na lei, apesar que não precisava estar com o livro na mão, porque já sabia decor, ainda mais ele sendo Deus, né? Já conhecia todas as coisas. Então ele disse, mas disse o que estava escrito na lei: vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então aquele cordeiro que era morto desde o tempo de Moisés, que passou sangue nos umbrais das portas lá e tal, já representava Jesus que havia de vir. Então façam isso para não esquecer, em memória de mim, até que eu venha, né? Até que ele venha, até que ele venha de Maria, nascesse e morresse. Então por isso que Jesus disse: a última ceia comerei com vocês, a última Páscoa, né? Não é ceia, Páscoa, né? Então, até que ele venha, e não que ele volte. Se fosse não estar nas nuvens, seria até que ele volte. Então, essas duas palavrinhas falam muito conosco, abre muito o entendimento. Essas duas palavrinhas, irmãos. Se ele mesmo que está falando, então ele tinha que falar até que eu venha, ou até que eu volte. Mas não falou isso, está escrito assim: até que ele venha. Então ele venha da onde? De Maria, até que ele nascesse, até que ele comesse a última Páscoa. Então isso foi repetido. Vamos dizer que esteja certo esse cálculo que fizeram, né, os estudiosos, que até Jesus nascer foi 1.300 anos. Então se foi 1.300 anos, então foi 1.300 vezes que praticaram a Páscoa. E a última era quando Jesus viesse. Se o cordeiro representava Jesus, não tem mais sentido continuar, porque já chegou Jesus, o qual o cordeiro representava. Assim também o sábado, né? Na nossa Bíblia fica difícil entender, mas tem a tradução do inglês para o português que fala a festa da lua nova, as festas do não sei do que lá, fala um monte de festa. E o sábado
vigorou até Cristo. Porque sábado quer dizer dia de descanso, não é? Sábado quer dizer descanso. E aqueles que creem no Senhor Jesus descansam. Tanto é que quando chegaram lá no Rio Jordão, né, para atravessar o Rio Jordão, mandaram os espiões para outra terra, os inimigos, né, e vigiaram a terra lá 40 dias. Foi isso? 40 dias? Aí voltaram e disseram: são gigantes, nós não podemos contra eles, né? E Deus disse: voltarás para o deserto. E ficaram 40 anos até morrer essa geração incrédula, porque essa geração incrédula não entrará no meu descanso, que era a terra de Canaã lá, onde mana leite e mel. Então, por falta de fé, a pessoa não entra no descanso. Por exemplo, você tem uma dívida a pagar daqui 15 dias, você não sabe de onde vai vir o dinheiro. Aí você não descansa esses 15 dias. Mas se você entregar para o Senhor, tiver fé, você descansa. Então o sábado quer dizer descanso. Então quando Jesus veio, ele substituiu o sábado. Tanto é que quando ele estava lá falando que fazendo cura no dia de sábado e tudo, as pessoas perguntavam para ele, falavam para ele, como é que você está fazendo, mandando o cara lá que foi curado levar a cama para casa no dia de sábado? Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, o sábado foi criado por causa de mim. E não eu fui criado por causa do sábado. Então, quando Jesus chegou, terminou a festa de lua nova, festa... Porque todas essas festas, até o sábado, representava Jesus que havia de vir. Então a Páscoa também representava Jesus que havia de vir. Agora veio, não precisa mais. Falou: irmão, você parou de seguir o sábado? Não. Pelo contrário, agora eu não sigo só um dia, eu sigo todos os dias da semana, porque eu sigo Jesus. Jesus é o sábado. Então, também a festa da Páscoa era de Moisés, saída do Êxodo, até Jesus nascer, né? E se entregar por nós na cruz do Calvário. Então, tanto é que ele fala: não comereis de novo, né, convosco. Aqui, ó, Lucas capítulo 22, 8 e 18. Pois vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E por versículo 18: porque vos digo que desde agora não mais beberei. Ou talvez se beberei, né, tem que ver a palavra no original. Eu penso, depois de todo esse estudo, de que ninguém beberás mais, não é só Jesus, ninguém mais vai fazer esse ritual do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Porque não sei se vocês sabem, o reino de Deus físico está para vir e vai durar 1000 e não sei quantos anos, não é? Que nós governaremos com Cristo aqui na terra. Aonde está escrito isso aí, irmão? Apocalipse 5:9. O que está escrito para nós terminarmos agora? Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico. O que dizia o novo cântico? Digno és o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reis e sacerdotes, e governarão a terra com Cristo. A minha Bíblia não diz isso, então procura outras traduções que você vai ver que tem uma que diz isso. E governarão a terra com Cristo. Somos reis e somos sacerdotes. Jesus nos constituiu depois da sua morte. Reis porque governamos acima do pecado, acima dos problemas, né? E sacerdote que qualquer um de nós podemos interceder a favor de outra pessoa. Amém? Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e o amor de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Divulgue, clica aí no positivo aí, no sininho, inscreva-se
e comente e também divulgue. Então 4 coisas aí, né, para Deus abençoar esse canal cada vez mais, possa crescer esse canal, amém? Para que mais pessoas possam conhecer a verdade, porque também está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, amém? Então, se você quiser estar na dúvida, alguma coisa, pergunta, escreva aí, né, comente, né? Então, que Deus abençoe a todos, as nossas vidas, né? E que possamos cada vez mais crescer em espírito e sabedoria, assim como Jesus crescia em espírito e sabedoria, diz a palavra. Amém? Paz seja convosco. Amém.